Bom, vamos lá. Como que eu começo isso? Eu tentei fazer um roteiro, mas, enfim, se eu fizesse um roteiro muito grande, ia ficar muito longo, e aí eu ia demorar para fazer esse vídeo, eu tenho que fazer esse vídeo logo, para poder esclarecer pro pessoal, né, o porquê que eu não tô mais frequentando a igreja que eu antes frequentava. Vamos do começo. Eu cresci num lar cristão, né, eu sempre cresci ali influenciado pelos meus pais a irem para a igreja. Não muito do meu pai acabou não se importando muito com a fé com o passar dos anos, mas a minha mãe sempre me influenciou, ela sempre me mostrou os caminhos de Deus, sempre me levou na igreja, sempre ali insistindo, orando. Eu fui levando a vida, fui indo para a igreja, mas só porque era obrigação, eu não realmente entendia o que acontecia dentro daquela igreja, né? E eu ia na igreja presbiteriana, protestante, que é a igreja da minha mãe, dos meus avós, enfim, da minha família materna. Com uns 14 para 15 anos foi quando eu realmente tive um primeiro encontro com Jesus Cristo, em que eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Eu disse com as palavras, confessei a fé, para que Jesus entrasse no meu coração e Ele se tornasse meu Senhor. Ali eu conheci o maior amor e o amor mais verdadeiro que se pode conhecer na vida. E nesse momento eu comecei a entender que existe algo além do que o mundo material, o mundo físico, né? Eu estava muito apegado ao mundo físico, sendo que aí, quando eu comecei a entender melhor a fé, a história de Jesus, o que ele fez, os seus discípulos, eu comecei a ver que existe um Deus, e ele me ama, ele cuida de mim, e ele morreu por minha culpa. Então, a partir ali da minha vida toda, na minha infância, eu cresci na igreja presbiteriana, e os pastores me ensinaram bastante sobre a palavra, não só sobre a palavra, mas eles também me ensinaram, claro, a doutrina presbiteriana, né? A igreja presbiteriana acredita no calvinismo, né? E tudo que o calvinismo prega e divulga é a base ali do catecismo da igreja presbiteriana. Tá, eu era presbiteriano, mas eu sabia também que existiam outras igrejas, até porque a parte do meu pai também ainda é muito católica, mas eu sempre tive aquele preconceito com católicos, porque, né, o que foi me ensinado é que eles adoravam imagens e que eles eram idólatras e que eles estavam indo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Se está na Bíblia ali, porque não pode adorar a imagem, porque eles estão adorando imagem. Eu ainda estava crescendo e formando meus pensamentos ali como adolescente, até que no ensino médio eu conheci um professor que, cara, abriu minha mente. Esse professor, eu tenho muita admiração por ele até hoje. E é claro que ia ser um professor de filosofia, né? Os professores de filosofia sempre têm um parafuso à solta, um parafuso na cabeça solto, porque não é possível. Esses caras, eles pensam muito, até porque é filosofia. E ele era muito católico, um católico roxo, sempre falando da matéria, né? Mas sempre com muita paixão, quando ele vinha falar sobre a filosofia cristã da Idade Média, né? A filosofia cristã estava na grade curricular e aí, claro, ele tinha que passar aquele conteúdo, mas ele passava com muita paixão, com muito orgulho, né? Porque ele era católico, obviamente. E ali ele me mostrou, não só para mim, mas para toda a turma, né, os pais da igreja, os primeiros filósofos cristãos da Idade Média, que foi ali antes, né? Primeiro vieram os gregos, na Idade Média vieram os cristãos, os filósofos cristãos. Ali foi quando eu tive o meu primeiro contato com a patrística. Na época eu nem fazia ideia o que significava, mas eu aprendi sobre Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e o quão gênio eles eram, e o quão bons e abençoados esses homens eram para poder provar, né, a existência de Deus e o amor de Deus pela humanidade. Ele falando daquele jeito com muita paixão e orgulho me motivou a buscar mais, a entender, né, como era a vida dos primeiros cristãos, olha como eles pensavam. Teve um momento ali em que eu comecei a estudar bastante sobre esses, né, teólogos, mas como eu era firme com as minhas convicções, e eu sabia que eles eram, né, da igreja primitiva ali no começo, onde não existia protestantismo, ainda era tudo católico, eu pensava, não, esse professor é católico, ele tem um viés, eu acho muito bonito, eu me encantei com os pais da igreja, mas eu não posso sair da minha convicção, né? Eu preciso continuar sendo presbiteriano como eu sempre fui, entender que eles estavam errados. Eles estavam errados na minha cabeça. Né? Como que pode São Tomás de Aquino ser um bom homem abençoado de Deus, gênio filosoficamente, mas ele em algum momento ali foi seguir a igreja romana e se perdeu. Era o meu pensamento na época, até que mais sinais, né, foram aparecendo. É como se Deus estivesse falando comigo em sinais sutis. E às vezes eu até pegava esses sinais
Só que eu não entendia na hora. Aí só depois de alguns dias é que eu me tocava e lembrava, caramba, era isso que Deus estava tentando me contar. É isso que Deus estava tentando falar comigo. E esses sinais já estavam aparecendo desde essa época. Eu só tinha ouvido falar sobre a patrística, só que Deus foi me mostrando algumas coisas que eu começava a pensar sobre e a reflexionar sobre. Por exemplo, eu achava muito bonito, muito bela a arquitetura da Igreja Católica. Porque quando você vai a uma cidade interior, por exemplo, você procura ali o prédio mais alto. E aí, na maioria das vezes, o prédio mais alto de uma cidadezinha no interior vai ser a igreja, né? Uma igreja católica. Então, tudo ali na igreja católica tem um significado. E cada canto da igreja, cada imagem, cada degrau tem um significado. Ali mesmo, nessa época, eu já começava a fazer algumas comparações, né? Por que na igreja católica as igrejas são belas, lindas, que você olha assim, você admira, vê ali as imagens de santos, imagens de pessoas de Deus, de cristãos, e na minha igreja não tinha nada, eram umas paredes brancas, normalmente, ou branca ou cinza, ou algumas com parede preta, que depois eu posso fazer até um vídeo sobre a minha opinião sobre essas igrejas de parede preta, mas enfim, não vem ao caso. Essas igrejas não tinham cara de igreja, sabe? Era como parecer qualquer um outro estabelecimento em que as pessoas se reuniam ali para orar e falar sobre Deus, mas não era óbvio, sabe? E ainda mais eu penso para os não cristãos, né? Os não cristãos, quando eles chegam nesse ambiente, eles podem pensar que seja qualquer coisa menos uma igreja. E eu via essa arquitetura, né? esse cuidado aos detalhes e os significados por trás como uma forma de expressar para os outros o amor de Deus ali. Expressar de que aquele lugar é um lugar para que você seja santificado, um lugar que você possa se aproximar de Deus, orar para Deus e fazer a comunhão com os irmãos ali que estão compartilhando da mesma fé de você, né? Mostrar os cristãos, os mártires, nas paredes da igreja, né? Mostram que pessoas ali importantes na igreja passaram por ela e você está sendo bem-vindo, bem recepcionado por eles também. E as imagens eram muito úteis antigamente, porque a leitura, né, nem todos sabiam ler. O analfabetismo era muito alto antigamente, na Idade Média, ali nos primeiros séculos. E os primeiros pais da igreja, os primeiros pregadores, usavam as imagens para apresentar o evangelho para essas pessoas que não sabiam ler, não tinham condições mesmo de aprender a ler, porque era algo muito caro, né? E às vezes nem todas sabiam latim ou grego, né? Eram muitos povos de diferentes línguas e culturas. Então, tinha uma utilidade, as imagens tinham uma utilidade, não era algo para ser adorado, era me ensinado que as imagens eram para você se prostrar ali para a imagem e adorar a imagem como se fosse um boi de ouro com Moisés. Mas não, na verdade, as imagens eram utilizadas para pregar. Elas eram um meio que eles usavam para poder falar da palavra de Deus para outras pessoas. E eu fui descobrindo isso, eu fui comparando. Eu comecei a dar valor às imagens, porque as imagens não é em si um pecado. O que você faz com a imagem dentro do seu coração, isso sim pode ser considerado um pecado. Porém, só Deus sabe o nosso coração. Enfim, tudo tem um significado e isso já me atraía. Nessa época eu já via algo diferente que eu achava bom, eu achava muito interessante e eu achava que a minha igreja tinha que ter isso, mas eu ainda continuava protestante. Eu era protestante porque não é porque a minha igreja não é bonita e não tem imagens de santos e não é cheia de significados que eu vou largar minha fé para seguir a igreja católica, né? Não faz sentido. Então eu fui com essa pulga atrás da orelha já, com algumas influências, né, me apontando para que talvez os católicos não sejam tão ruins assim, talvez os católicos não sejam idólatras tanto assim, né? Eles têm algo bom ali. Naquele momento que eu conheci a patrística, um pouquinho da patrística bem superficial, eu vi que existe uma sabedoria entre os católicos sobre Deus, né? E eu só discordava realmente de algumas outras coisas, como a questão de Maria, né, e tudo mais, dos santos. Mas eu não dei muita bola e continuei minha vida como um protestante. E eu sempre me aproximei mais ainda do protestantismo, ficando quase anticatólico e bem intolerante contra qualquer outra igreja, porque eu achava, né, que ali era a verdade. E para mim, eu ainda até hoje acredito que a verdade é só uma. A verdade é Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Porém, eu entendo que para poder chegar na verdade, eu preciso me despir de mim mesmo, do meu orgulho, do meu ego, do que eu gosto,
Eu não posso colocar uma coisa que eu gosto na frente de buscar a verdade pura em Jesus. Se Jesus diz para eu ser piedoso, e mesmo que às vezes na hora, no momento, eu não sinta vontade de ser piedoso, não importa a minha vontade. O que importa é a verdade. Em outro momento, eu conheci uma amiga muito querida, que era católica, e, bom, eu já sabia que ela tinha um viés católico, né? Mas ela, mesmo assim, me emprestou um livro, que é muito bom. Inclusive, eu recomendo a todos a lerem, se você é protestante ou católico, não importa. Católico você deveria ler, na verdade. Mas, enfim, esse livro aqui, Todos os Caminhos Levam a Roma. Ela me emprestou e disse para eu ler despretensiosamente, para eu só simplesmente ler, porque, assim, ela sabia que eu era protestante e que eu não ia simplesmente deixar minhas convicções para seguir um livro que não é a Bíblia, né? Que para mim, na época, a Bíblia era verdade. O que está fora da Bíblia não é de Deus, enfim. Eu realmente estava descrente de que esse livro ia me influenciar de alguma coisa. Eu era muito seguro da minha fé protestante. Eu era muito seguro, eu tinha convicção. E eu comecei a ler. E eu já li sabendo que tinha um viés. Até que eu descobri que o autor do livro, Scott Hahn, ele não era católico. Ele era protestante. E o que mais me aproximou dele foi que ele era, além de protestante, ele era presbiteriano. Ele era um pastor presbiteriano. E no livro ele conta, né, como foi todo o drama da vida dele para a conversão. Enfim, eu não vou contar muito. Se você quiser ler o livro, recomendo demais, demais. É incrível a percepção que ele teve, os sinais que Deus foi mandando para ele, que é o que foi acontecendo comigo também. São sinais ali que você para e fica com aquela pulga atrás da orelha e começa a refletir e ver se será realmente que tudo que eu acreditava é a verdade para sempre e não vai mudar? Que realmente faz a gente pensar e questionar algumas coisas que nos levam para mais perto da verdade. Assim, questionar é sempre bom. Enfim, eu comecei a ler esse livro e já nas primeiras páginas o Scott conta um pouco da vida dele e ele acaba descobrindo no meio do livro que os católicos eles prezam por não usar anticoncepcionais dentro do casamento. A partir ali do casamento é permitido o sexo sem anticoncepcionais, pois anticoncepcional, a ideia é que você está tentando controlar. Você fala assim, não, Deus, aqui dessa parte aqui da minha vida eu cuido. Não quero que você cuide, Deus, eu quero que eu cuido. E vem muito isso do ego, de eu querer fazer as coisas com o meu braço, com a minha mão. E o que Jesus ensina é pra gente confiar no Pai, confiar em Deus. O que eu acreditava era isso, eu precisava entregar tudo pra Deus. E tudo incluindo a minha vida sexual no meu casamento, enfim. Racionalmente, faz sentido usar anticoncepcionais, porque às vezes a condição financeira não tá boa pra ter um filho e tal. Com certeza, né? É até recomendado as pessoas usarem isso. Mas não foi realmente do jeito que Deus criou pra ser. E isso realmente me botou numa pulga atrás da orelha. Aí eu fiquei, interessante, mas ainda assim eu não vou virar católico por causa disso. É algo muito além. Eu precisava de mais, eu precisava de algo que realmente quebrasse a minha base. Eu tinha essa convicção muito forte nas sola fide, sola escritura, porque foi o que foi me ensinado. Eu cresci nesse ambiente e me passaram isso, dizendo que aquilo era verdade, eu acreditei. Até que eu vou lendo mais um pouco do livro e, junto com o Scott, eu vou descobrindo que as solas, às vezes, as solas talvez não sejam completamente a verdade. E eu vou explicar depois em outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Eu vou destrinchar o que aconteceu por eu ter perdido essa base das solas que eu tinha, né? Porque eu fui parando de acreditar na sola escritura, na sola fide, sola gratia. Todas as solas foram caindo, assim, uma por uma, a partir do momento que eu ia lendo o livro e entendendo mais como que o Scott também se converteu para o catolicismo. Esse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, de certa forma me influenciou sim, mas eu já estava sendo influenciado pelos sinais de Deus antes mesmo de começar a ler esse livro. Sim, eu comparei a vida do Scott com a minha vida, né, e eu vi que aquilo que ele estava passando era exatamente o que eu estava passando, né? Os sinais de Deus sendo enviados, e eu começando a entender algumas coisas ali, fazendo algumas comparações entre as igrejas, e tentando analisar e ver qual é o mais correto, né? Qual é o que está mais perto da verdade, né? Qual é a igreja que tem mais tradição, porque é algo lógico você pensar que quem veio antes de você tem mais sabedoria. E se é algo lógico de pensar de que quem nasceu antes de você
tem mais sabedoria, logo você tem que respeitar os mais velhos e ouvir os mais velhos se você quiser ter sabedoria. Ora, se a gente colocar as duas igrejas como pessoas, qual igreja é mais velha? Qual igreja possui mais sabedoria acumulada durante anos e tempo? Logicamente, eu fui ver qual foi a primeira igreja. Se você for ver na arqueologia, na história, existem vários documentos e cartas de concílios, de reuniões que os cristãos faziam para poder decidir formalmente e em comunhão o que era o cristianismo, o que era a fé, o que eram os dogmas, o que era certo e o que era errado. E aí, depois que eu vi isso, eu vi, poxa, peraí, tem uma tradição. Os cristãos não surgiram ontem, os cristãos não surgiram em 1500. Existe uma tradição, os cristãos existem há muito mais tempo do que eu achava e eles já praticavam algumas coisas. E aí, quando eu vi isso, eu vi o valor da tradição e o quão a tradição ela é importante para a vida do cristão. Porque sem a tradição, você pode acabar interpretando as escrituras errado, né? E além de que as escrituras fazem parte da tradição. Mas o que eu estou querendo dizer é a tradição oral. É a tradição que não foi escrita. A tradição que foi passada de apóstolo para discípulo, para padre, para bispo, para papa, e foi passada pelos membros da igreja antes da reforma. E essa tradição, ela veio de Deus. Será que realmente Deus ia abandonar o povo cristão e ia deixar o povo cristão se perder nos dogmas? Ou ele ia deixar o seu Espírito Santo para guiar a igreja? Enfim, como esse vídeo está ficando muito grande, eu vou ir direto ao ponto. Eu era presbiteriano a minha vida toda. Porém, agora, nesse começo de 2025, eu não sei se eu sou mais presbiteriano. Eu preciso buscar a verdade. Eu preciso despir do meu orgulho, despir do meu pensamento de que às vezes eu já tenho tudo definido, eu já sei o que eu quero da minha vida, eu já sei que isso aqui é pra ser e é porque é. Não, às vezes eu posso estar errado. E nesse pensamento humilde de entender que às vezes eu posso estar errado, foi que eu comecei a escutar mais os meus amigos católicos, eu comecei a estudar mais sobre a patrística, eu comecei a pesquisar mais sobre a igreja, a história da igreja. E eu vou também deixar um link aqui na descrição de um vídeo que eu acabei me deparando na internet e ele fala sobre a patrística, mas o título desse vídeo é muito bom porque ele fala como os primeiros cristãos adoravam a Deus com suas próprias palavras. Então ele conta sobre a patrística, os primeiros cristãos e como eles adoravam a Deus. E ali eu fui descobrindo que os primeiros cristãos faziam imagens nas catacumbas. Tem arqueologia mostrando que realmente tinham imagens no primeiro século, no segundo século depois de Cristo. Então, além de imagens, também tinha uma questão da devoção a Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus. E ali eu fui entendendo que, calma aí, antigamente era assim, e se Deus é infinito e Deus é constante, por que Deus ia mudar? Em 1500, Deus ia falar assim, não, tá tudo errado, vamos mudar isso aqui. Se Deus é constante, ele já revelou a verdade através de Cristo Jesus, né? E Cristo Jesus, quando ele volta aos céus, ele diz para os seus discípulos que vai deixar o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E este Espírito, ele vai guiar a igreja. Isso também está na Bíblia, inclusive. Esse fato me fez pensar. Ele fez pensar porque se o Espírito Santo, que também é Deus, está guiando a igreja como uma só, santa, eu preciso crer que a igreja tem autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja. E eu preciso dar esse salto de fé. Eu preciso, igual no Assassin's Creed, salto de fé. Você pular com os olhos fechados e acreditar que você vai sobreviver. É isso, é um salto de fé. Às vezes você não precisa ter explicação para tudo, porque senão não é fé. Se você tentar buscar explicação lógica, racional, científica para todas as coisas, você não vai achar. Infelizmente, você precisa ter um pouco de fé para poder viver. A jornada a Roma não é fácil. Surgiram várias dúvidas durante o caminho, várias mini perseguições, das pessoas com quem eu confiava, às vezes me tratando diferente porque eu comecei a ir na missa, porque eu comecei a falar sobre os assuntos meio que eram contra ali o que foi ensinado para eles. Eu não julgo, a verdade é porque eu estou mudando e acabo tendo consequências das minhas atitudes, Então, eu comecei a buscar mais o catolicismo. Eu acredito que hoje eu sou católico apostólico romano. Porque, enfim, eu vou contar mais em outros vídeos do porquê que eu cheguei nessa conclusão.
mas é bom que eu expresse a minha fé, eu expresse as minhas mudanças, eu estou crescendo, estou me desenvolvendo. E eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo se inspire, né, com a minha história, veja como eu cheguei nessa conclusão, como foi um pouco da minha história, do meu testemunho, que você se inspire e possa se sentir mais seguro de buscar a verdade, mesmo que às vezes parece muito perigoso, que se você tomar essa decisão muito arriscada, você vai ficar sozinho, ou que você vai poder talvez estar errado. Mas até agora eu não sinto que eu estou errado. Até agora, graças a Deus, eu venho buscando mais sobre a história da igreja, eu venho me encantando mais ainda sobre a história dos santos, a história dos mártires, que é algo que eu nunca iria ouvir falar se eu mantivesse as minhas convicções protestantes. Enfim, o conhecimento liberta e a gente precisa estar sempre em constante movimento, em constante busca pela verdade. Enfim, se você for estudar a história da igreja, dos santos, dos mártires, eles sempre falam da Eucaristia, eles sempre falam do pão e do vinho, né? O pão sendo a carne de Cristo e o vinho sendo o sangue de Cristo. E o que eu acreditava sendo presbiteriano era que aquilo simbolizava a carne, né, e o sangue de Cristo, e Cristo estava presente, porém, espiritualmente, não realmente fisicamente como um milagre. O milagre da Eucaristia é que o pão e o vinho se tornam literalmente a carne e o sangue de Cristo. E isso acontece em toda missa. Toda missa acontece a Eucaristia, que é ali a celebração da Páscoa, que foi quando Cristo também fez com seus discípulos, e ele mesmo diz: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue, todos comais e bebais." Ali foi outro salto de fé que eu tive que dar. Era algo muito além do que eu nunca cheguei de questão de fé. Eu nunca acreditava em qualquer coisa que me diziam. Eu sempre queria uma explicação por trás lógica que fizesse sentido. Mas a Eucaristia não faz sentido. Quando Cristo diz, e ele sendo Deus dizendo aquilo, porque Cristo nunca deixa de ser Deus, ele sempre foi Deus, e ele diz aquilo não simbolizando. E quando também ele diz, fazer isto em memória de mim, a memória não significa um pensamento, mas em memória de fazer aquilo frequentemente, é você continuar fazendo para lembrar do sacrifício de Cristo. Lembrar não é a mesma coisa de simboliza, como se fosse uma ideia. Não é uma ideia. Em memória ele está dizendo para a gente refazer aquela cerimônia. Ora, se eu tenho fé que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, eu preciso também ter fé para acreditar no que ele fala. Eu preciso ter fé para dar esse salto de fé e acreditar na Eucaristia. Dentre muitos outros fatores que durante todo esse ano de 2024, 2023, eu vinha refletindo sobre e eu ia pensando sobre, e a minha opinião e as minhas convicções foram desmontando de pouco em pouco até que eu decidi dar esse salto de fé e acreditar, ter fé realmente de que Cristo Jesus deixou o seu Espírito Santo e o Espírito Santo guiou a igreja até hoje para que ela seja infalível e que ela tenha a doutrina correta, a doutrina dos apóstolos, dos próprios apóstolos que escreveram as escrituras do Novo Testamento, né? Enfim, vários outros fatores. Teve até um momento em que eu pensei em me tornar um católico ortodoxo, mas enfim, eu posso contar essa história em outro vídeo. Eu vou criar outros vídeos e postar também nesse canal, se você quiser saber mais sobre como foi esse processo de conversão e como que eu cheguei nessa conclusão. Já se inscreve aí, me acompanha que eu vou estar postando aí. Que Deus abençoe. Eu estou bem feliz. Eu estou mais feliz do que eu era antes, eu tinha muitas incertezas, mas hoje essas incertezas estão sumindo de pouco em pouco, gradativamente, a partir do momento em que eu estou estudando mais e mais sobre a história da igreja e o legado que os pais da igreja e os mártires deixaram. Eu vou ficando por aqui, esse vídeo acho que ele ficou muito grande, mas enfim, eu quero fazer uma oração final, uma oração universal, a oração que Jesus nos ensinou, e que une todos nós, porque no fim não importa de que igreja você frequenta, não importa a teologia que você segue, o importante é que você esteja seguindo Jesus, e Jesus sendo a cabeça, nós somos o corpo. Por isso eu vou fazer essa oração, e eu espero que Jesus abençoe o seu dia ou a sua noite, onde você estiver, e que você possa se inspirar com esse meu testemunho ou não,
Se não fizer diferença para você também, tanto faz. Mas enfim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.